Olá, sejam bem-vindos ao Oráculo Político. Direto ao ponto. Neste vídeo de agora, nós vamos fazer previsões futuras do golpe. Vamos fazer previsões. Esse é um vídeo de previsões. Presta atenção. Presta atenção. Hoje é 11 de julho de 2017. É um momento crítico. É um momento de preparação para a consolidação desse estágio do golpe que vai até o ano que vem, 2018. Então nós vamos fazer previsões sobre 2018. Fica aí, observe, certo? Então vamos lá. Nesse vídeo aqui, presta atenção. Antes de fazer as previsões, nós vamos retomar a superanálise, mas é rápido. É uma retomada rápida para contextualizar as previsões. É um resumo da superanálise do regime golpista, dos 3 vídeos que eu acabei de publicar, ok? Uma superanálise, uma análise sucinta, rápida, esquemática, para compreender o contexto, e nós vamos direto para as previsões, ok? Nós já vamos para as previsões, fica aí, é rapidão. Olha lá. Então temos o que? A situação atual, o atual contexto. Qual é o atual contexto? São as etapas da tirania. Então, nós estamos vivendo um regime que é uma tirania, né? Isso aí nós vimos nos vídeos anteriores. E a tirania possui 5 etapas. A etapa 1 é tomar o poder. Essa etapa foi conquistada no ano passado, de 2016, a partir do golpe. Depois temos controlar a imprensa, ou seja, moldar a opinião das pessoas. Né? Essa foi essa é uma etapa que sempre existiu. É uma etapa que o regime golpista sempre teve. O regime golpista sempre teve o controle da opinião, o controle da imprensa. Por isso eles conseguiram tomar o poder. Sem o controle da imprensa eles não teriam como tomar o poder. Né? Mas é que aqui nessas etapas eu estou colocando a estrutura clássica. Depois na etapa 3, suprimir o inimigo. Essa etapa ainda não foi concluída e ela está no negativo, ou seja, o inimigo está se fortalecendo. O inimigo, no caso, é quem? É a população. No caso, as forças populares ou da classe trabalhadora. O Lula, o PT e a CUT. O Lula, ele ainda não foi destruído, pelo contrário, ele está voltando a se fortalecer. O PT ele foi parcialmente destruído, mas ele está com uma previsão de regeneração aí até 2018. Existe um gás aí para o PT se recuperar até 2018. E a CUT, são os sindicatos, eles estão aí sob ameaça, né? Os sindicatos estão sob uma pressão enorme aí com essa reforma trabalhista que pretende acabar com o imposto sindical. E outras formas de repressão ainda vão vir. Na etapa 4, como eles achavam que eles iam conseguir concluir a etapa 3, eles adiantaram a etapa 4, que é o que? A repressão. No caso, as reformas. As reformas elas são repressivas, né? A reforma trabalhista ela é altamente repressiva, ela elimina direitos do trabalhador e deixa o trabalhador quase que na escravidão, aí, na semi-escravidão ou na chamada escravidão moderna, sem direito nenhum, trabalhando pra caramba, aí, sem ganhar nada, sem ter direito nenhum, né? A reforma trabalhista ela tá em andamento. Eu coloquei um negativo aqui, mas na verdade é positivo, tá? Porque ela tá em vias de ser aprovada. Né? Aqui um erro aqui no meu esquema. A reforma da Previdência ainda está em stand-by, ou seja, eles estão com muita dificuldade, o regime está com muita dificuldade em aprovar a reforma da Previdência. Né? E por isso coloquei um xizinho. A PEC 55, que arrebenta de vez a educação e a saúde, já foi concluída, então um tique de concluído. E depois que essas 3 forem concluídas, eles vão engatar a reforma política, que é para acabar de vez com o sistema político brasileiro, destruir de vez os partidos de esquerda, as organizações sindicais e tal. E a organização política da classe trabalhadora, né, de um modo geral. Lógico que essa etapa 3 e essa etapa 4, elas são muito grandes e muito complicadas para o regime golpista, porque são etapas de reação, né, onde a população está reagindo. E isso adia a etapa 5, que é a blindagem deles, né? A etapa 5 ela existe, ela é uma etapa meio futura,
no qual eles vão usar todo o sistema que supostamente eles pretendem conquistar de maneira plena para se blindar, para fazer anistia a todas as corrupções que existiram e utilizar o sistema político de forma plena para se blindar, ou seja, se salvar de vez. Como fizeram os militares com a anistia dos militares, né? Os militares eles cumpriram todas essas 5 etapas da tirania. E a quinta etapa é justamente essa, né? Você entregar o poder, mas você se safa, né? Você devolve o poder para a população com a sociedade totalmente destruída, você devolve o poder à população, mas você cria dispositivos para você se safar, os dispositivos legislativos para você se safar e ficar protegido pelo próprio Estado, inclusive, que é o caso dos militares. Que eles conseguiram essas 5 etapas aqui. Evidentemente que os personagens eram outros naquela época, claro. Depois temos aqui, no contexto atual, temos o contexto de momento, a radiografia de momento. Qual é a radiografia de momento? Temos o que? De um lado aqui o regime do golpe e do outro lado aqui a resistência popular que está pequena, né? O Partido dos Trabalhadores está fragilizado, o Lula está muito cerceado, né? As organizações sindicais elas estão sob ameaça, tal, né? E não há muita consciência das pessoas acerca disso, né? Nós estamos vivendo uma fase meio no qual o golpe está muito grande, o regime golpista está muito poderoso, muito grande, ó, observem. E se você analisa aqui, dentro dessa bola que eu encaixei como regime golpista, os 3 principais elementos do regime golpista. 1. A Lava Jato. 2. A mídia. 3. O presidente da República de fachada, né? Porque o presidente da República é uma fachada, basicamente, né? Que seria o Michel Temer, no caso. Atualmente, que ele está caindo, enfim, nós vamos entrar nesse ponto aqui, mas o presidente da República de fachada, qual é o lance do presidente de República de fachada? Bom, o presidente da República de fachada, ele precisa ser uma figura de fachada, né? Uma figura decorativa que vai, digamos assim, criar o verniz de normalidade da democracia, né? E esses 3 elementos estão associados. Por quê? Porque a opinião pública, formada basicamente em sua maioria pelos coxinhas e pela extrema-direita, que são os que eu coloquei como sendo fascistas aqui, lógico que é um termo complicado de se usar, mas eu estou usando ele de maneira genérica apenas para facilitar o meu esquema, mas a opinião pública ela se estrutura nesses 3 elementos. Então, ela tem que não é uma opinião pública majoritária, mas é uma opinião pública da classe média. É a opinião pública de quem é mais ativo nos meios de comunicação. É a opinião pública de quem forma opinião, né? Ou seja, os meios de comunicação, a classe média de um modo geral. Eles são muito poderosos. A classe média é muito poderosa em formar opinião, inclusive para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora ela ainda está com o Lula e tudo mais, mas a classe trabalhadora tem a mentalidade mais vulnerável. Já a classe média tem a mentalidade mais vulnerável do que a classe trabalhadora, né? E a classe média ela pode ser o fiel da balança, por isso que ela está aqui dentro do golpe, né? Ou seja, é uma massa de manobra isso aqui. Isso aqui é extremamente importante para o golpe. Essa massa de manobra ela é a base de sustentação desses 3 principais elementos: a Lava Jato, a mídia e o presidente da República de fachada, né? No caso aqui, o que nós temos? Depois nós temos aqui na faixa intermediária, nós temos a base de sustentação do regime político do golpismo, né? Ou seja, o PSDB, muito mais forte, né? O PSDB, a Rede Globo e grande parte da mídia, aí, o Grupo Abril, que é extremamente importante, extremamente poderoso, né? Veículos como o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Depois aqui nós temos o PMDB e uma parte minoritária da mídia. O PMDB é mais fraco, né? O PMDB está bem mais fraco que o PSDB dentro do atual contexto do regime golpista. E temos aqui o baixo clero, que são partidos medianos, o famoso centrão, PSD, PTB, enfim, PPS, DEM, né? O DEM ainda está aqui junto com o PSDB, mas uma fragmentação partidária decorrente da crise do PMDB que formou esse baixo clero de partidos, no qual está saindo o Rodrigo Maia, né? Ele está saindo dessa faixa aqui.
E aí o que acontece? Esse aqui é o núcleo do regime golpista. E temos o Bolsonaro aqui, né? O Bolsonaro ele faz parte do regime golpista porque na verdade ele é como se fosse o porta-voz imediato dessa massa de manobra fascista, que, digamos assim, é o núcleo do golpe, né? Eles são basicamente eles são a matéria-prima bruta do golpe, né? Eles são os orcs, né? Eles são aqueles monstros fabricados para atacar a população e causar choque na população e vilipendiar a esquerda, né? Atacar a esquerda de modo geral, né? Eles são os cachorros loucos aí, né? E o que acontece? Esse é um elemento que ele ainda é alternativo, né? Ele é apesar de ser o núcleo do golpe, o golpe ainda não utiliza esse elemento Bolsonaro de maneira plena. Ele ainda é uma peça que está sendo utilizada tal qual ela foi constituída no começo, ou seja, o Bolsonaro ele foi uma peça construída para ele é um cão valente, né? Ele é uma espécie de pitbull aí extremamente forte contra a esquerda, né? E ele alimenta esses fascistas coxinhas que ficam na internet e tal, que também ganham muita força, né? Aqui também você pode observar setores de mídia alternativa de direita que tem crescido muito na internet aí, né? Vários blogs de direita, né? Joyce Hasselman e entre outros afins aí, que são primos congênitos aí, são essa massa crua do golpe, né? A massa mais tosca, né? Mais bruta do golpe, né? A famosa massa de manobra, né? Qual é a radiografia de momento? Reforma do golpe. Então nós estamos vivendo uma fase em que o Lula cresceu nas pesquisas, hoje é dia 11 de julho, o Lula cresceu nas pesquisas e isso enfraqueceu a Operação Lava Jato e enfraqueceu o presidente da República de fachada. Com o presidente da República de fachada enfraquecido, o golpe enfraquece. Então o Temer, um presidente frágil como o Temer, enfraquece o golpe, compromete o golpe. E é por isso que esse setor mais poderoso do golpe aqui, Rede Globo e PSDB, foram lá e deram uma limada, né, no Michel Temer e vão botar outro. Então, ou seja, é uma reforma do golpe dentro do golpe. Então, temos aqui uma reforma da presidência da República, ou seja, eles vão colocar o Rodrigo Maia, né, que eu coloquei com uma letra A aqui em cima, né, e eles estão reformando a tal da, entre aspas, combate à corrupção, né, eles estão reformando a Lava Jato. Então, nós podemos observar no futuro aí a troca da presidência da República, que já é uma coisa que já está acontecendo, que já é um fato histórico. Muito provavelmente até eu publicar esse vídeo aqui, provavelmente o Temer não vai mais estar aí, né? E nós vamos observar aí a construção de uma nova operação aí da Polícia Federal, ou seja, talvez uma Lava Jato reformada, talvez uma nova operação com um novo nome. Algo aí que são duas alternativas, né? Muito bem, esse foi o contexto, um resumo da análise, da superanálise crítica do regime golpista. Vamos para as premonições, ok? Premonições 2018, certo? Então temos aqui algumas possibilidades, previsões futuras, certo? O que nós temos aqui? Tá? Estamos em meados de 2017, temos no horizonte o principal e mais impactante evento político que vai ser a futura etapa do processo que nós estamos vivendo, que são as eleições de 2018. Ok? Eleições de 2018. Muito bem. Para as eleições de 2018, para a gente entender as possibilidades, nós temos, de um modo geral, 5 possibilidades para 2018. 5 cenários possíveis para 2018. Tal é o nível de indefinição histórica que nós estamos vivendo nesse momento. Nós estamos num grande limbo político e econômico. Econômico nem tanto, mas nós estamos num grande limbo político. Né? Um grande limbo político no qual podem se ramificar 5 situações. 5 situações, tá? Dessas 5, 2 nós vamos dividir entre um bloco de 2 e um outro bloco de 3. Que essa divisão ela acontece por um seguinte fenômeno: o elemento Lula, certo?
O elemento Lula. Então nós sabemos já que o golpe tem como objetivo destruir o Lula. Porque o Lula, ele é uma ameaça ao golpe, né? Não digo assim, não digo que o Lula tem força política para destruir o golpe, mas o Lula tem força política para atrapalhar muito os planos do golpe, né? Quem sabe até uma etapa de uma eventual vitória do Lula pode ser uma etapa intermediária para destruir o golpe, né? É uma coisa que pode ocorrer, é uma possibilidade. Por isso que é uma ameaça ao golpe, ao regime golpista. Por isso que eles querem destruir o Lula, né? Então a destruição, só que eles, aí qual que é o lance? A questão é, eles querem destruir o Lula antes das eleições de 2018. É o objetivo do golpe no momento, né? Nessa atual etapa do golpe, o objetivo é esse. Então, nesse sentido, nós temos dois grandes troncos. O tronco 1 é, vamos imaginar o cenário de que o Lula é destruído, ok? Um exercício de especulação. Isso não quer dizer que isso vai acontecer. Estamos aqui nas especulações. Previsões futuras. Então temos aqui uma previsão A, como sendo no qual a etapa 3 da tirania é concluída. Essa etapa aqui, nós estamos falando dessa etapa aqui. Suprimir o inimigo, Lula, certo? A etapa do golpe. Então temos aqui essa situação A, na qual, imaginando um cenário no qual eles destroem Lula, teríamos uma situação A para 2018, que eu chamei aqui de situação A. Dentro dessa situação A para 2018, ela pode se ramificar em uma situação A1, ou seja, mais provável, que é a vitória do PSDB, ou seja, se nessa situação, se o Lula for destruído e os objetivos do golpe se tornarem plenos, muito provavelmente o terreno estará pavimentando uma vitória do PSDB em 2018, né? As engrenagens do golpe vão estar a todo vapor e tudo caminhará para uma vitória do PSDB em 2018, que seria a selagem do golpe, seria a consolidação plena do regime no estágio final, ou seja, seria a conclusão dessa terceira e dessa quarta etapa aqui, né? Seria a supressão total do inimigo e a execução completa da repressão popular, que seriam as reformas, né? No caso, temos aqui uma situação A2, ou seja, na hipótese de destruição do Lula, seja o Lula morrer, seja o Lula ser impedido de concorrer, seja ele preso, o que não parece provável que vai acontecer, não parece provável que o Lula vai ser preso, mas pode ser que eles encontrem outros caminhos para impedir a candidatura do Lula, né? Imaginando que essa etapa 3 da tirania seja concluída, entre aspas, uma segunda hipótese poderia ocorrer, ou seja, uma candidatura de Ciro Gomes ou de Fernando Haddad à presidência da República, né? No lugar de Lula, incorporando a essência Lula, né? No qual a população pudesse identificar como uma incorporação da entidade Lula neles, né? Tal qual foi a Dilma, né? Tal qual o Lula tentou com a Dilma e que durou um tempo e depois não conseguiu mais, né? Foi uma estratégia que durou um tempo, depois perdeu o efeito, mas que seria a possibilidade B do PT, né? Seria essa, ou das forças populares, né? Seria uma conjuntura que envolvesse ou Ciro Gomes ou Fernando Haddad, né? Problema, nos parece que não há tempo suficiente para fortalecer esses nomes até 2018. O que no cenário A situação 1 muito provavelmente venceria. No caso aqui, o Bolsonaro está com uma setinha para baixo. Por quê? Porque nessa etapa A, ou seja, nesse cenário A, tanto o cenário A1 quanto o cenário A2, o golpe não utiliza Bolsonaro. O golpe ainda continua utilizando o PSDB. Estamos nesse momento ainda. É visível que o regime golpista ele é controlado por setores que envolvem o PSDB e a Rede Globo e a mídia, e esses setores ainda estão unidos,
né? Ainda há uma coesão nesse núcleo do golpe, que inclusive é um núcleo do golpe que ataca a outra parte do núcleo núcleo do golpe, que é a burguesia nacional, que é o PMDB, né? No entanto, nós identificamos aqui, e que é o mais provável, que é algo que é mais provável que ocorra, talvez, que é o cenário B. O cenário B é o quê? É a não conclusão da etapa 3, ou seja, o regime não consegue eliminar a etapa 3, né? A etapa 3, que seria suprimir o Lula, né? Suprimir o inimigo, entre aspas, o presidente Lula, ela não obtém êxito. E aí o Lula chega nas eleições de 2018, né, com força, né, ou com relativa força de concorrer. E nesse caso teríamos 3 cenários possíveis. Ou seja, se o presidente Lula tiver a sua candidatura suprimida por algum motivo, nós teríamos o cenário A, que daria 2 hipóteses. A hipótese 1, mais provável, vitória do PSDB, e a hipótese 2, muito improvável, uma eventual vitória do PT ou na figura de Ciro Gomes ou na figura de Fernando Haddad, que é pouco provável, mas que a gente coloca como um cenário também. No caso aqui, no cenário B, nós teríamos 3 hipóteses, né? Ou seja, o cenário do Lula a candidatura do Lula chegar em 2018 e eles não conseguirem barrar a candidatura do Lula em 2018, o que seria uma efervescência política enorme, né? Que é o mais provável que vai ocorrer, né? Diga-se de passagem, bem provável, isso é bem provável que ocorra mesmo, é bem possível e que isso vá ocorrer. Inclusive é o cenário com maior probabilidade de ocorrer, né? Estamos aqui, teremos 3 situações, a situação B1, B2 e B3. A situação B1, ela envolve um eventual governo Maia. Então nós já sabemos que o regime golpista está trocando Temer por Maia, né? E aí a indefinição de um eventual governo Maia pode ser um fiel na balança aí. Então existem 2 possibilidades. Um eventual governo Maia, ele estabiliza o golpe. Ou seja, dentro dessa conjuntura aqui, dentro dessa conjuntura do golpe, se o Rodrigo Maia, por acaso, for um presidente de fachada forte, e a conjuntura do golpe se manter coesa, o que acontece? Você teria um regime golpista coeso, mas o Lula forte. Você teria um regime golpista coeso, com Rodrigo Maia presidente, e os planos do golpe sendo executados de maneira estável, mas o Lula ainda forte. Qual será a consequência desse contexto? A consequência desse contexto será a anulação das eleições de 2018, né, que é o cenário B1, que é o que nós chamamos de B1, ou seja, Maia estabelece o golpe, né, estabiliza o golpe, perdão, e aí o regime golpista opta pelo cancelamento das eleições de 2018, adiando as eleições de 2018 até 2020, e assim eles ganham mais fôlego para cumprir a etapa 3, ou seja, suprimir o PT. Né? Ou seja, é uma possibilidade. Isso é uma carta na manga dos golpistas. Né? Ou seja, mais estabiliza o golpe e as eleições são canceladas e adiadas para 2020 para fazer aquele aparelhamento com as eleições municipais, né? Que é uma estratégia do golpe, é uma das estratégias do golpe. Né? Esse seria o cenário B1. O cenário B2, os outros 2 cenários que faltam, que seria o cenário B2 e o cenário B3, envolvem o fracasso do governo Maia, né? Ou seja, um eventual fracasso do governo Maia. Né? Um eventual fracasso de Maia, né? Ou seja, imaginando que Maia chegue daqui a 1 ano na mesma situação que Temer está hoje, ou seja, totalmente enfraquecido, ignorado, vilipendiado, com aprovação baixíssima, o que é bem possível, nós teríamos duas situações. A situação B2, que é o que? Lula vence, as eleições ocorrem e Lula ganha, né? Ou seja,
Lula chega mais forte do que todos os candidatos e se torna praticamente impossível. A situação político-econômica fica calamitosa e Lula chega extremamente fortalecido, tal qual é a situação atual, né? É justamente por isso que eles estão trocando o presidente, porque eles querem evitar essa situação daqui a um ano, eles querem evitar que o Lula chegue tão forte em 2018. Mas vamos imaginar a situação de que o Lula chega forte, tão forte quanto ele é agora em 2018, eles não conseguem barrar a vitória do Lula, o golpe enfraquece tanto a ponto do Lula vencer as eleições. Nesse caso, teríamos uma derrota do golpe, ou seja, Lula vence, o golpe perde. No entanto, não pelas coordenadas políticas, não parece claro que o golpe vai ser vencido de uma vez por todas. O que levantaria a possibilidade de existir um governo Lula. Veja, presta atenção. Levanta-se o que seria a possibilidade de existir um governo Lula dentro do regime golpista. Não que o Lula seja golpista, mas que seria uma confusão da situação política, de modo que o golpe ele adquire um novo estágio conflituoso, um estágio no qual o golpe ele entra numa imersão, teríamos um revival do governo Lula, mas o presidente Lula não teria forças para barrar o golpe. É um cenário que envolve o seguinte: o golpe enfraquece, mas Lula, eleito presidente, não tem força para destruir o golpe. Então você tem uma espécie de governo Lula dentro do golpe e uma espécie de políticas sociais ali que acontecem, mas sem anular de vez o golpe. É uma possibilidade disso ocorrer também. É uma possibilidade disso ocorrer. Né? É uma situação B2, né? E teríamos aí, no caso, a situação final, que é o quê? A situação B3, que é o golpe, na medida em que o governo Maia fracassa, né? Vamos imaginar que o governo Maia fracassa, a figura de Maia fracasse, e ele chegue na mesma situação tal qual Temer está hoje, e o PSDB se torna um partido muito fraco. Por quê? Porque uma eventual derrota de Maia vai enfraquecer ainda mais o PSDB. Se o PSDB se enfraquecer ainda mais e o golpe se tornar totalmente comprometido, aí o golpe vai optar pela utilização da carta Jair Bolsonaro. Aí seria uma outra situação. Na situação A1, teríamos um Bolsonaro jogado de escanteio, ou seja, o golpe abraçando uma figura tucana e o Bolsonaro ali como uma coisa alternativa e sem respaldo nenhum do regime golpista. No caso da situação B3, teríamos, na verdade, um PSDB enfraquecido e aí o regime golpista se apropria do Bolsonaro. No caso, seria o contrário, né? Seria o Bolsonaro e a extrema-direita se fortalecerem ainda mais dentro do golpe e tomarem o controle do golpe, de modo que o Bolsonaro chegaria mais forte na eleição de 2018 e aí teríamos um cenário Lula versus Bolsonaro, Lula forte, fortalecido versus uma extrema-direita fortalecida, uma polarização extrema da situação política. Seria uma polarização, a máxima polarização possível do sistema político. Se isso acontecer, ou seja, se esse cenário B3 ocorrer, teríamos teríamos aí duas possíveis ramificações, um cenário B3B1 e um cenário 3B2. O que seria um cenário 3B1? Seria uma confusão total da esquerda, ou seja, uma fusão entre um PSDB falido e um PT enfraquecido para ambos se fortalecerem em torno de uma figura, que no caso talvez não seria o Lula, mas não sabemos, no intuito de enfrentar Bolsonaro, né? Que é a situação que ocorreu na França, diga-se de passagem, na qual uma esquerda muito enfraquecida e um partido neoliberal falido se uniram em torno da figura do Macron para combater a Marine Le Pen, que é de extrema direita. Isso ocorreu na França. Esse cenário 3B1 ocorreu na França agora, nesse ano.
E o cenário 3B2 seria um Lula versus Bolsonaro com o PSDB totalmente enfraquecido, mas no caso um PSDB enfraquecido que vai para o lado do Bolsonaro. E aí seria muito difícil, porque de fato o Bolsonaro teria chances reais de ganhar a eleição. A extrema-direita teria chances reais de tomar o controle do golpe. E se a extrema-direita tiver chances reais de tomar o controle do golpe, isso irá ocasionar num cenário confuso. Vai ocasionar é o cenário mais confuso de todos. Porque a extrema-direita, ela geralmente, a extrema-direita, ela é uma histeria. A extrema-direita, ela é pura histeria. A extrema-direita não planeja, a extrema-direita não se organiza, a extrema-direita não sabe fazer política. A extrema-direita é uma coisa, é um fígado, é um pâncreas, é um pâncreas soltando veneno no corpo e é uma coisa bizarra e monstruosa que não sabe agir de maneira organizada. Então seria uma vitória de Bolsonaro seria uma espécie de implosão final do regime político brasileiro, né? Seria na prática, né? Na cabeça dos coxinhas, né, do pessoal que adora ele, vai ser uma espécie de apoteose, né? Mas na cabeça deles, porque na prática vai ser a implosão final do regime político brasileiro como um todo, né? Muito bem, assine o canal se você gostou. E aí nós vamos verificar nos próximos 6 meses e daqui a um ano nós vamos verificar a veracidade desta análise de hoje. Até a próxima.